Esse Deus que sonda o nosso coração, que nos guia. Ele é o nosso pastor. Boa noite a Ele é todos. o meu pastor, ele é o seu pastor. Mais um dia. É isso que ele quer fazer. Vamos dar continuidade no que nós iniciamos no começo da semana, sobre a meditação do Salmo 23, A sua vida, do seu futuro. ele completo. Hoje nós vamos meditar no versículo 4, no verso 4 do Salmo 23. E antes de eu começar a falar sobre esse verso, eu quero orar pela vida de cada um e pela minha vida também. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, por mais um dia de vida, um dia que o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado, Senhor, em meio a tanto desespero, em meio tanto pânico, em meio tanta mensagens negativas e acabando trazendo pânico para nós, Pai. Queremos te agradecer, Pai, porque o seu cuidado é especial por nossas vidas. Que o Senhor abençoe a cada um desses meus irmãos que estão vendo esse vídeo, a cada um deles. Abençoe os familiares deles, Senhor. Proteja de todo mal, Senhor. Que o Senhor coloque ele em tuas asas, Pai. Eles em tuas asas, em nome de Jesus, Pai. Protege eles, Pai, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Muito obrigado. Vamos lá. O verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amém. A parte A desse texto diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aqui é quando a ovelha se desgarra do bando e fica sozinha. Ela se torna uma presa fácil, porque não tem autodefesa e não consegue sair até mesmo de um buraco. Caso ela caia num buraco, ela acaba morrendo dentro dele, porque ela não consegue sair daquele buraco. Ela não tem presas. Ela é um animal totalmente inofensível e não consegue se defender dos maus, das coisas ruins que acontecem. Amém? Em nossas vidas tem momentos que achamos que não vamos conseguir viver. E é até meio... Eu tenho meditado isso faz um bom tempo já, mas coincidiu perfeitamente pelo momento que nós estamos vivendo hoje, né? Tanta notícia ruim, tanta coisa acontecendo. Então, eu vou citar alguns casos aqui que de uma hora para outra a gente se sente num buraco e nem sabe às vezes por que caímos nele, mas uma delas é acidentes de repente, doenças que são um diagnóstico que se faz um exame e acaba constatando, ser roubado é outra situação, e notícias ruins. E as notícias são essas. Nós estamos vivendo aí o coronavírus, né, que está sendo mal para o mundo inteiro, de uma forma destrutiva e bem perigosa. A gente sabe do perigo que é tudo isso, mas a gente acaba se aproximando de Deus e vendo que nós temos um bom pastor, né? Um pastor que ele está sempre atento para nos ajudar na hora que nós precisamos, né? A hora que a gente está no buraco, não um buraco literal, mas um buraco. Nós estamos num dias maus, nós estamos vivendo um momento ruim. Tenho a plena certeza que todos nós já passamos por momentos assim e estamos passando. Algumas das vezes procuramos essa sombra da morte, quando nós deixamos as coisas do mundo invadir o nosso ser. O inimigo entra e tenta nos destruir. Muitas vezes a gente vai atrás das coisas ruins. Nós somos teimosos
Nós buscamos às vezes coisas mundanas que vai nos levar à destruição. Então o ser humano ele é complicado. Paulo ele fala assim: mas o bem que eu tenho que fazer eu não faço, o mal que eu não posso fazer esse eu faço. Porque nós gostamos de, infelizmente nós temos dentro de nós somos pecaminosos, a tendência ao pecado, nós temos essa tendência. Então muitas vezes quando a gente percebe, a gente já está no erro e acaba colhendo o fruto desse erro. Por isso que nós somos comparados com uma ovelha, porque nós somos teimosos. Mas não podemos se esquecer que o nosso Salvador estará conosco, nos livrando, se for necessário, dentro do abismo. Ele é o nosso pastor. Ele deu a sua própria vida Ele é o meu pastor, ele é o seu pastor. para nos salvar. Jesus se levou sobre si todas as dores, todas as doenças, todas as opressões, todas as depressões, tudo que é de ruim, Ele levou sobre a cruz. Ele cumpriu o teu chamado na terra. 100% homem, 100% Deus. Ele foi até o fim, por mim e por você. Essa é uma bela reflexão. A gente muitas vezes não consegue entender, mas se a gente parar e pensar um pouquinho, Deus deu seu único filho para morrer por nós, para descer, para sofrer, para ser martirizado, morto numa cruz. Então a gente precisa fazer uma reflexão de tudo isso. Refrigera minha alma. Vou contar uma historinha para vocês bem rápida. Naquela terra onde que Jesus foi crucificado, Jerusalém e tal. E ali tem alguns passeios nos dias de hoje, tá? Tem alguns passeios turísticos que as pessoas entram no ônibus, né? Aí tem um guia explicando o que é cada coisa e aí vai passando. De certo ponto, certa vez, tava passando o ônibus com aquelas pessoas dentro e as pessoas se depararam com uma cena de um pastor e seu pastor, né? Porque sempre anda dois, um na frente e um atrás, as ovelhas no meio, né? Direcionando. E aí um pastor tava com uma das ovelhas no colo e aí o ônibus parou e todo mundo começou a analisar aquela situação, aquela cena. E aí o pastor catou aquela ovelha no colo e de repente ele pega a patinha dela e quebra a patinha dela. E aquelas pessoas perguntaram: o que esse cara tá fazendo? Esse cara não pode fazer isso. Isso é um crime. Tá maltratando um animal. Aí o guia falou assim: analisam até o final. Aí aquele pastor pegou, quebrou a patinha, aí logo em seguida colocou o azeite e depois fez uma espécie de um gesso, de uma atadura, colocou uma faixa naquela ferida, naquele machucado ali. E aí o guia começou a explicar o que estava acontecendo ali. Aquela ovelha que o pastor quebrou a patinha, aquela ovelha teimosa, aquela ovelha que se desgarrou do mundo, que por diversas vezes o pastor tentou corrigi-la e ela não quis. Então ele teve que fazer isso para ela aprender. Muitas vezes nós aprendemos na dor. As maiores lições que nós aprendemos hoje, muitas delas foram nas dores que nós passamos na vida, que nós aprendemos. E aí ele pegou aquela ovelha e o resto da caminhada até chegar ao aprisco, ele teve que levá-la no colo. E com isso nós aprendemos outra lição, que aquela ovelha sentiu o calor do pastor o tempo todo. O tempo todo, aquele caminho, o pastor levou ela no colo. Isso significa que quando nós estivermos passando por abismo, por coisas complicadas, coisas que nos feriu, coisas que nos machucou, Deus pega a gente no colo e leva até a gente aprender,
Então ele é maravilhoso, ele é fantástico e a vida nos ensina. Eu falo, hoje acontece isso no dia de hoje lá em Jerusalém. Então, os ensinamentos naturais que a gente tem que tirar lição de tudo isso. Ele leva no colo, então aquele calor humano, ela no subconsciente dela, se for pra continuar nos seus braços, eu nunca mais vou errar. Isso é maravilhoso. Que a gente tire uma lição de tudo isso aí. A tua vara e o teu cajado, parte B do texto. A tua vara e o teu cajado me consolam. Cajado tem 3 funções. Vara para bater forte na cabeça da ovelha, para não sair do caminho. Função de disciplinar. Bate na cabeça dela, ó, não sai do caminho, fica aí. Ponta no formato de um gancho para resgatar a ovelha do buraco. Quando ela cai no buraco que eu mencionei para vocês, o cajado, ele tem uma ponta torta, certo? Essa ponta é para pegar a ovelha do buraco. Muitas pessoas acham que esse cajado ele vem para maltratar as ovelhas, não, vem para corrigir, vem para resgatar. O cajado serve para resgatar, pegar aquela ovelha que está no buraco e tirar para fora. E a terceira função é a lança. Tem uma lança, uma espécie de uma lança na ponta. do nosso coração, Tem uma lança para que nos guia. para atacar os inimigos. Se vir um animal, um animal que tentam matar a ovelha, ele pega essa lança e fere esse animal. Uma função protetora. Que você decida isso hoje. Deus nos ensina muito com isso. Às vezes sofremos para criarmos uma espécie de resistências. E na dor que aprendemos. Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Que Deus fortaleça, que Deus nos ensine, que Deus nos proteja. E que depois que tudo isso passar, a gente vai olhar para trás e vai falar: eu aprendi. Aprendi que com tudo isso que está acontecendo, a dar valor à minha família, a dar valor aos meus amigos, a dar valor a quem está do meu lado de verdade. Que Deus abençoe a vida de vocês.